Então, se você é um reflexoterapeuta e você quer fazer um conteúdo para atrair pessoas ao seu consultório ou ao seu atendimento, se for domiciliar, você tem que falar das necessidades delas, das dores delas, sejam elas físicas ou emocionais. Ansiedade, insônia, dor no pé. Você tem que falar do que as pessoas querem ouvir, não simplesmente do que você quer falar. Então, se eu faço um post, por exemplo, de ansiedade, então eu não tenho que dar uma aula de reflexologia para ansiedade. As pessoas não querem saber disso, a menos que elas queiram se tornar terapeutas, que elas queiram se tornar profissionais da área. Mas se ela quer ser paciente, eu tenho que pensar no conteúdo que seja claro, objetivo, fácil de entender, voltado para a necessidade da pessoa e como a reflexologia pode ajudar, de uma forma simples, objetiva, clara, que o meu paciente entenda, não que um terapeuta entenda. Conseguiu entender a diferença? Porque eu, por exemplo, eu mentoro outros profissionais, então os meus conteúdos, eles são voltados hoje, muito mais direcionados para profissionais da área. Atrai paciente também? Sim, porque muitos chegam nas minhas redes sociais e falam: ah, que legal, reflexologia. Olha, eu vou ligar para essa menina, eu vou procurar saber o que é isso. Então, eu já tive um aumento no número de pacientes desde que eu comecei a fazer as minhas postagens, os meus conteúdos de 2017 para cá, muito grande, de pacientes que me descobriram pelas redes sociais. Legal. Mas o meu conteúdo principal é para as minhas aulas de reflexologia. É o meu conteúdo explicativo para outros terapeutas. Então a linguagem é outra. A linguagem muda um pouco, entendeu? Então a sua linguagem tem que ser para pacientes, tá? Porque senão não faz muito sentido, não conecta a pessoa. Então eu vou dar uma dica aqui que eu dou para os meus alunos, tá? E que eu acho muito válida assim. Vocês podem analisar e se vocês acharem legal escrever e depois pensar a respeito, tá bom? Então, por exemplo, escreve aí, isso é legal, isso é interessante. Então, por exemplo, às vezes eu vejo muitas redes sociais de pessoas se comunicando, procurando atrair novos pacientes para o seu consultório, para os seus atendimentos, mas usam uma linguagem como se estivesse falando com outro terapeuta. Então, frases do tipo assim, eu vou citar exemplo, coloca tipo assim, é uma terapia, reflexoterapia, né? É uma terapia não invasiva, não medicamentosa, etc, etc e tal. Isso é verdade? É verdade. Ela é uma terapia não invasiva, ou seja, não invade, e não usa medicação, não medicamentosa. É uma informação correta. Mas pensa no olhar do paciente ou do seu futuro paciente lendo isso. Não conecta. É uma linguagem que é um terapeuta falando com um terapeuta. Faz sentido pra vocês isso que eu tô falando? É igual um médico conversando com um médico. Ele às vezes vai usar uns termos que quem é de fora da área da medicina vai ficar assim: ih, o que eles estão falando? Um dentista, né? Ah, é donto, não sei. Aí a pessoa, o que ele tá falando? É um dentista conversando com o outro. Faz sentido pra eles, pra mim não faz. Então a gente tem que ficar atento nisso, porque senão as pessoas chegam nas nossas redes sociais, os posts estão até bonitos, tão legais, estão com uma imagem bonita, mas o texto não conecta. Essa é a dica que eu dou, que eu costumo dar muito para os meus alunos. A gente tem que ficar muito atento no texto, tá? Na linguagem que a gente usa querendo atrair. E mais uma dica que eu acho muito importante, escreve aí, e se vocês acham que faz sentido, eu vou esperar vocês clicarem aí no coraçãozinho, é o seguinte, gente. A gente quer atrair as pessoas pelo nosso conteúdo, por aquilo que a gente tem de valor para passar para as pessoas. E quando uma coisa é de valor, né, as pessoas vão nos procurar naturalmente, seja por indicação, seja porque ela leu um post que conectou, aquilo fez sentido para ela e ela quer aliviar aquela dor dela. Em outras palavras, a gente não precisa pedir para a pessoa nos procurar. Isso acontece naturalmente. Então, o que eu quero dizer isso na prática? Quando a gente coloca lá embaixo, assim, exemplo, tá? Agende uma consulta, me procure, vagas abertas. O que passa para vocês, assim, a ideia? De que o profissional, ele está precisando de pacientes, de pessoas para procurarem o trabalho dele. Eu, pessoalmente, não acho interessante essa forma de divulgação. Eu não uso. Eu, pessoalmente, não uso. Por quê? Gente, se a gente vai num restaurante bom, um restaurante bom não precisa
o chefe de cozinha ou quem tá fazendo a comida ficar assim, gente, a comida é boa, hein? Experimenta, vem cá e tal. Aí você fica, será que é mesmo? Então, a gente vai ou por indicação ou porque a cara da comida tá boa. E normalmente quando o lugar é bom, ó, tá lotado. Não é verdade? A própria lotação já mostra que a comida deve ser muito boa. Às vezes a gente até tem que esperar mais para comer. Então, nos tratamentos de saúde não é diferente, tá? Pensa aí, pensa na sua mente aí. Pensa num profissional de saúde concorrido, seja um médico, seja um dentista, seja o que for. Ele fala, olha, agende uma consulta. Ele não tem vaga, gente. Ele não fala, na verdade, ele tá torcendo para não descobrirem ele, porque tem gente, às vezes, por assim dizer, né, brincadeiras à parte, uma fila de espera, né, para conseguir fazer a consulta com ele. Então, se a gente quer passar a ideia como é que fala? A ideia correta, né, de que o meu trabalho é valioso, de que ele tem valor, de que as pessoas vão me procurar, não porque eu tô pedindo, não. Como que as pessoas vão me procurar? Qual seria a postagem correta? A postagem correta é o conteúdo de valor para o seu paciente. Essa é a postagem correta. Se você quer atrair paciente, então você vai falar de assuntos que interessem a ele. Eu vou falar de enxaqueca e como a reflexologia pode ajudar? Então eu faço um texto muito bem claro, muito bem objetivo, com uma imagem que passa a ideia do que eu quero falar e coloco, a reflexoterapia pode ajudar no caso de enxaqueca desse jeito. Se a pessoa interessa, aí você pode colocar, né, tipo, gostaria de saber mais a respeito, se ficar com alguma dúvida, entre em contato pelo direct, né? Ou pode deixar lá um outro contato, seja o WhatsApp e tal, que eu terei maior prazer em satisfazer a sua dúvida.